tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Mari e com o Gustavo, do Mais Vida, por favor, e eles vieram contar pra gente como é que foi essa transformação deles, essa mudança aí de vida, de sair da zona de conforto e rodar o mundo com uma criança de 3 anos. Gente, parabéns pela escolha e muito obrigada por fazer parte aqui do Bora Morar Fora. Super obrigada, Thaís, Obrigado. por receber a gente. Foi realmente uma decisão muito difícil, só que parecia meio... Foi engraçado, parece que a ideia nasceu ao mesmo tempo, Thaís, de um e do outro. A gente fez uma viagem com ele pro Chile, né? Ele com o quê? Com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí a gente achou tão fácil viajar com ele, a gente tava com tanto receio que a nossa vida de viagem ia mudar, tendo filho, né, e tudo. Mas foi tão tranquila a viagem que a gente voltou brincando, né? Tipo, caraca, dava pra viver de viajar com ele, né? E aí, 2 meses depois, a gente deu uma olhada nas nossas finanças, a gente sempre foi muito econômico. E a gente olhou e falou, a gente já tinha apartamento próprio, a gente já tinha carro próprio, e a gente falou, pra que a gente tá guardando esse dinheiro? A gente tá quase a ponto de contratar uma babá para buscar ele na escola, porque a gente não consegue mais. E o que a gente vai construir com isso? E a gente falou, vamos viajar? Vamos viajar quando? Ah, vamos viajar já. Não, já não dá porque estou num projeto muito importante, Aí a gente falou, então vamos em abril, maio. E foi. A gente organizou a viagem, 7 meses de planejamento e fomos para o mundo. Começaram isso, vocês tinham alguma pretensão assim, X anos, ou não? Vocês falaram assim, vamos ver como é que vai ser esse projeto e vamos ver onde é que vai dar. Primeiro a primeira parte da viagem, a gente já planejou de cara que a gente ia sair só por 3 meses, já com data de volta, assim. Vamos testar por 3 meses para ver se é isso mesmo que a gente quer. E a gente fez isso, né? Foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, fomos para um pedacinho da Europa e voltamos. E a gente tinha certeza que era isso, né? Que a gente queria continuar. É engraçado, porque o primeiro mês, para mim, foi muito difícil. O Gustavo tem muita facilidade em administrar o novo, mas para mim, não saber onde que a gente ia dormir aquela noite ou não saber o que a gente ia fazer na próxima semana me deixava muito insegura. E aí, eu também ainda tinha a responsabilidade nova de estar com o Lucas, a gente estar com o Lucas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Foi uma coisa muito diferente pra gente, né? Então, o primeiro mês, eu fiquei praticamente congelada. Eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar sobre o que a gente estava fazendo, o que tinha para fazer. Ele assumiu muita responsabilidade nesse período. E aí, ele com calma, no segundo mês, a gente conversou, eu falei, olha, eu acho que eu estou entendendo o ritmo da viagem. Você me espera mais um pouquinho que eu já estou chegando, tá? E aí, no terceiro mês, foi viagem suave, totalmente ritmo, assim, de cruzeiro, tranquilo, entendemos o ritmo um do outro, entendemos o ritmo da viagem, as necessidades de estar com quanto tempo de antecedência, com hotéis marcados, com passagens marcadas, o Lucas tomado banho, jantado, almoçado, tudo certinho. De viajar mais devagar, de não estar viajando assim como turista, né? De estar, a gente tem que fazer checklist, de pegar todos os pontos e ir na estátua tal e sei lá o quê. A gente já tinha sentido que não era isso, né? Que a gente queria era viver realmente com um tempo e aproveitando cada lugar, mas sim, tranquilo, né? Sem pressa. Aí a gente partiu para a segunda etapa da viagem, que foi fazer a Europa e a Ásia, totalmente renovados e, assim, certeza de que era isso que a gente queria fazer. Mas, gente, me conta como é que foi. A gente já conversou um pouquinho antes aqui, mas queria que vocês contassem pra galera como é que foi essa transição para o Lucas, a adaptação dele nessas viagens aí, nessa rotina aí louca. Acho que teve uma coisa que a gente já sabia de cara, e até foi uma coisa que fez a gente decidir por fazer logo essa viagem, é que nessa fase que ele estava, é a melhor fase para você estar viajando com a criança, porque ela está focada nos pais, só quer saber dos pais, ainda não tem tanto aquela coisa dos amiguinhos e sei lá o quê. Então, assim, a adaptação dele foi muito fácil, porque o que ele queria era estar com a gente, a coisa de mudança de casa, né, foi virando uma brincadeira. A gente preparou ele um pouquinho antes da viagem, acho que a gente mostrou isso em um dos nossos vídeos, mas antes da gente começar a viagem, a gente falou para ele, filho, papai vai contar uma história. Uma vez, papai iam viajar pelo mundo, eles iam viajar pelo mundo todo. Iam de barco, iam de avião. Então, a gente meio que foi preparando ele numa história em que ele era o personagem dessa história e que a gente teve uma viagem. Na realidade, a gente acha que foi ele que levou a gente na viagem, entendeu? Porque foi depois que ele nasceu que a gente teve coragem de fazer a viagem de volta ao mundo. E que teve ideia até, porque a gente nunca tinha pensado. Exatamente, a gente nunca tinha pensado sobre isso e veio por conta dele.
E aí a gente contava essa história para ele e falava, a gente vai ter um caminhão branco, que foi quando a gente alugou um motorhome nos Estados Unidos, e a gente vai ter um barco, que foi quando a gente alugou um barco no Canal da França. Então a gente contava para ele as coisas, e cada dia a gente ia aumentando um pouquinho mais, e aumentando um país na história. E no final das contas ele estava totalmente preparado para aquela história que a gente tinha contado. E toda vez que a gente vai mudar de cidade, a gente fala, filho, amanhã então a gente vai na casa do avião, que é o aeroporto, e a gente vai pegar um avião muito comprido, e a gente vai viajar não sei muito tempo, e a gente vai poder assistir muito vídeo no iPad, e a gente vai chegar num lugar muito legal, que tem uma piscina muito legal, ou que tem um parquinho muito legal. Então a gente está sempre envolvendo ele, preparando a expectativa dele para isso. E é muito comum agora nos últimos vezes que a gente pegou o avião e tudo mais, dele falar, mamãe, eu adoro ir no avião. É uma coisa assim maravilhosa de ouvir. Ele totalmente ele entra na casa e ele sai varrendo tudo, ele sai olhando, abrindo todas as portas, vendo o que tem de novo. Na última casa agora em Auckland, ele entrou e falou, mamãe, uma cama, eu quero dormir. E aí eu fico assim, dormir, tá cheio de energia, mas ele quer experimentar a casa, ele entende. É muito gostoso. Gente, essa criança nasceu nômade. E no começo a gente até fazia uma coisa, estava com receio dessa coisa de mudança de casas, como é que ia ser dele, que a gente sempre botava um brinquedo, chegava e tinha uma impressão legal, né? Porque ele, cheguei numa casa nova, eu encontro um brinquedo novo para mim. Era um caminhãozinho, uma coisa tipo, uma coisinha que era um brinquedinho. Mas ele fazia uma associação legal, assim, com a mudança de casa. Gente, vocês são os melhores pais do mundo! Eu tô amando esse jeito que vocês, essa história que vocês criaram e essa forma aí de vocês introduzirem ele nessa nova vida. Gente, isso é muito legal. Uma dica aí para papais e mamães que estão pensando em viajar, que seja para ir morar fora em algum lugar específico ou que seja para rodar o mundo. Gente, muito bacana, parabéns. Ou que seja fazer uma viagem de final de semana também vale. Preparar a expectativa da criança é muito importante e sempre ajuda. Nossa, com certeza, eu tô aqui encantada. E eu tô vendo aí que foi assim muito tranquilo, porque vocês se prepararam muito, né? Vocês transformaram isso numa brincadeira gostosa para ele. Mas vocês sentiram alguma dificuldade nesse meio do caminho? Seja, a Mari já falou que sentiu um pouco assim desse negócio de adaptação, mas vocês tiveram mais alguma ou vocês sentiram que o Lucas teve alguma em relação à comida ou não? Tudo maravilhoso. O Lucas é muito tranquilo. Uma coisa muito importante. Eu sou de família italiana, minha mãe cozinha super bem e a gente gosta muito de comer e gosta muito de cozinhar. Então, uma coisa que a gente fez foi levar a panela de pressão na viagem para fazer o bendito feijão a cada 2 semanas. Tá? É super sério. A gente não fica sem feijão. Em Portugal, a gente encontrou louro. E eu tive louro até 2 semanas atrás. Então, assim, a gente não passa sem. Super tranquilo. E dentro da panela de pressão ia a nossa cozinha completa, assim, do que a gente achava que não podia faltar. Então, o kit era a panela e o que coubesse dentro era a nossa cozinha. A gente trouxe aquele mixer de mão para bater vitamina, ou para fazer suco, ou para fazer purê, ou para fazer o que quisesse fazer. A gente faz suco verde de vez em quando para ele, mistura várias frutas, bota um verde escuro, que a gente gosta de botar a alimentação muito completa. Então, assim, a alimentação não foi um problema. Logo no início teve só um episódio do Lucas, a gente tinha passado 4 dias no Peru, ele estava sem carrinho e andava pra caramba, e ele estava muito cansado. A gente chegou em Chicago e a gente foi visitar a cidade de bicicleta. No final do dia ele olhou pra gente e falou, mamãe, eu quero ir pra casa. Cara, isso bateu no nosso coração assim com um aperto que eu falei. Aí o Gustavo olhou bem para ele e falou, filho, que casa? Aí ele olhou para nossa casa de Chicago. Aí eu falei, graças a Deus, a criança já entendeu. Não precisamos voltar para o Rio de Janeiro agora. Só depois. Estava morrendo de medo dele falar que queria voltar para casa do Rio, né? Voltar de vez, acabou a viagem. Na realidade, eu acho que o aprendizado de balancear mesmo, da dificuldade que a gente teve, era isso. Entender que a gente não precisa fazer só roteiro turístico, respeitar o tempo da criança. A gente sempre se organiza e faz uma planilhinha da semana, o que a gente tem de grandes coisas que a gente quer realizar naquela semana, desde editar vídeo para o YouTube até visitar o lugar turístico ou fazer pagamentos de banco que são importantes, coisas que a gente não pode perder da nossa rotina.
E aí a gente faz isso tudo organizadinho e a coisa flui super bem. Foi uma das coisas que a gente aprendeu depois dos 3 meses de viagem. Mas agora uma pergunta que não quer calar. Vocês começaram aí a se estruturar, levaram esses 7 meses. O que foi importante aí nesses 7 meses que vocês se prepararam? Foi ajustar a grana para cada mês? Foi ter mais ou menos assim, eu quero ter mais ou menos uma média do salário que eu ganho, um salário por mês? Como é que foi mais ou menos isso assim que vocês estruturaram para partir para essa nova etapa? Eu acho que o planejamento financeiro, com certeza, a gente fez com vários ensaios possíveis do que poderia acontecer. Se a gente for super econômico, como que vai ser nosso mês? Se a gente for gastar demais, o que pode ser o pior cenário possível e o que provavelmente vai acontecer. Então, a gente ficava ali brincando com esses números até que a gente ficou seguro que, ok, mesmo no pior cenário, não vai ser um problema para a gente consegue viajar tranquilamente aí por um ano sem ter nenhuma dor de cabeça, sem comer tanto do nosso patrimônio, né? É muito importante lembrar que a gente não se organizou financeiramente em 7 meses. Sim. A gente está junto há 15 anos, a gente está casado, vai fazer em novembro 10 anos, e desde o nosso estágio, a gente estava se preparando para viver uma volta ao mundo 24 horas por dia, junto, sabe? Mas tudo bem. A gente, desde o estágio que a gente guardava metade do nosso salário, a gente sempre guardava o dinheiro. A gente nunca consumia o dinheiro inteiro, ou se um mês consumia, no outro mês economizava, porque é natural para a gente. A gente naturalmente gosta de fazer as coisas de uma forma econômica. A gente consome pouco, apesar da gente gostar de consumir coisas de boa qualidade, que não são baratas às vezes, mas a gente consome uma vez só, consome muito consciente. Então, esse preparo de quase 15 anos, de uma mentalidade, permitiu que a gente tivesse essa tranquilidade nessa hora de poder se preparar, que esse um ano a gente já está gastando. E também prevendo já assim, né? A gente, nos melhores cenários, que é o que aconteceu mais para o final do meio para o final da viagem, a gente já está com nosso apartamento aqui no Rio alugado, por exemplo. Então, isso já bancava uma boa parte da nossa hospedagem na viagem. Isso foi muito bom, porque a gente, além da Airbnb pelo mundo, a gente conseguiu alugar o nosso apartamento como Airbnb aqui no Rio também. Foi muito bom. Mas desses países que vocês visitaram, qual foi o que chamou mais a atenção de vocês e que vocês mais gostaram? Difícil, assim, muita gente pergunta isso. E é muito difícil chegar numa coisa assim muito racional, mas tem existe uma ordemzinha, né? Tá. Tailândia, né? Tailândia, sensacional. Bali também, sensacional. Indonésia, sensacional. E que mais? Portugal para sempre no nosso coração. Mas aí o que é legal é que fora tem muita coisa de beleza natural que puxou essa nossa nota nesses países, né? Mas é engraçado que a gente foi vendo que o mais importante são as pessoas, né? É o que mais trouxe a gente assim, escolher os países, foi onde a gente se sentiu mais acolhido, mas pelas pessoas, né? O povo tailandês, e a gente brinca, né, que com o Lucas a gente tem um termômetro especial para saber quando o povo é gente boa ou não. Porque tem países que nem na Tailândia que é o extremo, que o Lucas era popstar, né? Andava pela rua distribuindo tchauzinho, tinha que dar high five em todo mundo. Não, e aí você não consegue entrar numa rua que ele não saia ou com Yakult, ou com pirulito, ou com bombom, ou com um bolo. Todo mundo queria dar alguma coisa para ele. Era uma coisa assim impressionante. Eu nunca vi tanta receptividade. O povo tailandês é povo irmão do brasileiro, realmente muito receptivo, muito hospitaleiro, um sorriso gigante no rosto, é uma coisa linda. A gente ficou muito apaixonado. E aí a gente aprendeu isso, que assim, cara, como o povo tratar a criança, você vai saber que o povo é gente boa, gente fina. Mas, gente, qual é a dica? Queria saber de vocês. Eu quero começar agora, eu quero começar essa aventura, eu tenho um filho, eu tô na mesma situação que vocês. Qual a dica que você dá, assim, para essa pessoa? Uau! Eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, acho que de cara, a gente já falou muito sobre isso, mas acho que não tem jeito, né? A primeira coisa é, se você ainda não está planejado, começar a se planejar com o máximo de antecedência que você puder. Né? Porque planejamento nunca é demais, né? Você vai sempre ter o que antever e estar melhor preparado para o que deve vir. O planejamento realmente ajuda muito, principalmente com criança. A gente, por exemplo, procurou uma médica do viajante, que é um serviço gratuito aqui no Brasil,
No Rio de Janeiro, eles atendem na Praia Vermelha e na unidade do Fundão. A doutora Caris foi sensacional. Tem que falar o nome dela, porque ela é maravilhosa. Ela deu todas as orientações. Ela pediu a planilha da nossa viagem e falou, se você vai para a Indonésia, você está indo para onde? Você vai para Denpasar ou você vai para Lombok? Se você for para Lombok, tem que tomar remédio para malária, mas se você for para não sei onde, não precisa tomar. Sabia tudo. Então, ela foi, assim, não só porque ela é uma médica excelente, mas ela também é uma viajante sedenta. Então, é sensacional porque ela passou dicas incríveis. Esse é um serviço gratuito que a gente tem no Brasil e é difícil a gente conseguir falar coisas positivas sobre serviços públicos no Brasil e esse vale muito a pena. E é pouco divulgado, né? A gente não fazia ideia. Ela fez profilaxia da raiva na gente, porque o Gustavo corre e falou que cachorro na Indonésia corre atrás de corredor. Então é uma loucura, a gente... E correram mesmo. Só não morderam. Então, assim, foi muito legal que ela preparou a gente de todas as vacinas que a gente precisava. Ela falou assim, quando você... Aqui no Brasil está em falta tal vacina, você em Portugal tenta se vacinar, mas deve ser alguma coisa em torno de cento e tantos euros. Se não der tempo para se vacina na Tailândia, nessa clínica aqui. A gente chegou lá e pagou, tipo, R$ 90 nas duas vacinas que a gente precisava tomar, incluindo a consulta médica. Então, vale muito a pena ter uma consulta com o médico do viajante do SUS, que é um serviço muito completo. Agora, para isso que você tinha perguntado sobre quem tem filho, né, que está se preparando. Uma coisa legal que a gente fez também, mais a Mari, né? Sim. Que foi já preparar para a gente, para tirar a amamentação. Né? Para não ter problema com a mama, né, de secar ou de dar algum problema durante a viagem. Então, a gente, em janeiro, a gente tirou a fralda em fevereiro, e aí quando deu abril, bem pertinho da viagem, a gente tirou a amamentação. Ele já estava 2 anos e 2 meses, assim, eu confesso que já estava quase passando do ponto, mas foi muito bom, e aí depois disso a gente viajou com uma coisa bem independente já. Não, e a fralda, então, que é você não ter que levar uma mala de fralda ou tá o tempo inteiro, cada lugar que você está chegando, tem que correr para comprar fralda, para não ter, então tirar a fralda foi essencial. Nosso planejamento é hardcore. E teve algum lugar que vocês sentiram que o coração do Lucas bateu mais? Eu acho que foi Portugal. Eu vou te falar por quê. A gente estava vindo dos Estados Unidos, do Canadá e de Londres quando a gente chegou em Portugal. Então, ele só estava ouvindo inglês. Na época, ele não entendia bem. Meu tio é canadense, a gente ficou na casa dele 15 dias e ele falou, esse menino está entendendo mais do que ele está comunicando. E a gente não tinha certeza do que ele estava entendendo, não estava entendendo. Mas quando a gente chegou em Portugal, que ele encontrou os primos portugueses e que ele encontrou o povo português e que quando a gente ligou no Netflix, todos os desenhos falavam português, mesmo com sotaque, eu percebi que ele estava em casa, entendeu? Antes da gente fechar aqui, né, para partir para minha última pergunta, que eu não quero mais tomar o tempo de vocês, que é assim, pai e mãe full time, né? Eu sei como é difícil, mas eu quero que vocês contem um pouco sobre o canal de vocês, sobre o Mais Vida, por favor. Eu amei esse nome e eu queria saber da onde surgiu e aonde vocês pretendem chegar com ele. Ai, que delícia. A gente estava até falando antes de começar a ligação, né? Que o nome veio porque a gente começou a falar o que a gente queria, né? O que a gente quer com essa pausa no trabalho para ter esse tempo para curtir essa idade do Lucas e aproveitar esse tempo em família. Então, a gente começou a listar, a gente quer mais liberdade, a gente quer mais tempo em família, a gente quer mais experiências, mais aventuras, mais vida, por favor. Foi isso. E aí, aí a gente começou, a ideia do canal, na verdade, tinha um lado que eu principalmente pensava muito assim, o que a gente vai fazer um ano só viajando? Eu achava que era pouco. Até pelo ritmo de vida que a gente sempre teve de muito trabalho, a gente tivesse algum outro objetivo, uma coisa que fosse quase um trabalho, né? Como se forçar um pouco ali que editar o vídeo toda semana, botar um vídeo no ar, ter uma meta semanal ali de alguma coisa para fazer, que ia ser bom pra gente, né? Ia estar sempre fazendo a gente estar correndo atrás. Buscando mais coisas, conhecendo outras coisas, precisando aprender outras coisas, então... E principalmente aquilo também de que acontece, vai para férias, vai para viagem, tira um monte de foto, faz um monte de vídeo, depois fica tudo só no HD e ninguém vê. A gente falou, cara, se a gente se obrigar ali a ficar editando semanalmente, quando chegar no final da viagem, a gente vai ter uma coisa muito legal pra gente, né? Uma memória muito legal. Né?
E aí a gente planejou então isso, mais ou menos. Vamos viajar por cerca de 1 ano, acabou virando 1 ano e 2 meses. A gente volta para o Brasil e aí a gente vê o que a gente vai desenhar. Só que aí, enquanto a gente está na estrada, a gente estuda muita coisa. E eu acabei batendo num dos grupos falando sobre estudo na estrada. E aí eu pensei, será que a gente precisa ainda voltar, porque o Lucas pode estudar, como é que vai fazer? Aí a gente descobriu que realmente o Lucas deveria estar na escola aos 4 anos, ainda falta, então a gente vai esticar mais 6 meses. Vamos viajar por mais um tempinho antes de precisar parar, porque a gente pode ainda... No Brasil não é reconhecido o homeschooling, né? Então, e a gente acha que o Lucas, ele é uma criança muito social, ele sente falta do contato humano, ele é uma criança que não é de brigar, não é de bater, não é de puxar. Então, a gente fala, já que tem essa tendência nele a ser mais amoroso e ter o convívio, então vamos tentar voltar para o Brasil para a gente botar ele numa escola. A princípio, a gente está até agora, em final de julho, a gente pretende ir para São Paulo, depois o sul do Brasil. A gente quer muito fazer um teste drive em Florianópolis, que a gente ouviu falar muitíssimo, muitíssimo bem. A gente conheceu pessoas queridíssimas pela viagem, assim, pessoas que a gente adotou, né, Má? Vovô, vovó, tio, titia, todo mundo a gente conheceu pelo caminho e a gente quer muito poder estar ali perto e ver como funciona a vida no Sul. E América Latina também. Mas, gente, olha, de verdade, eu tô aqui encantada. Quero muito conhecer vocês. Eu tenho certeza que a gente vai se esbarrar aí pelo Brasil, pelo mundo. Daqui a pouco a gente tá chegando no Rio de novo. Vamos ver se a gente marca de se encontrar. Que eu estou simplesmente encantada com o casal. Aconselho para todo mundo seguir, porque tá muito bom. Eu tenho visto os vídeos, as edições, me apaixonei. O Instagram de vocês é maravilhoso, aquelas fotos. Gente, o que é aquela foto? O que é aquela foto do coração? Vocês no meio do coração, aquela foto do drone. Falei, gente, incrível. Então, parabéns por todo o trabalho, dedicação e pelo capricho que vocês têm, que você vê aí. Qualquer coisa que vocês fazem, eu vejo um capricho. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Então, parabéns mesmo. E muito obrigada por ter vindo aqui no Bora Morar Fora falar com a gente. Imagina, Thaís. Super obrigada pelo espaço da gente falar sobre esse sonho, que a gente nem sabia que era um sonho, mas que viver a família era uma prioridade para a gente nesse momento. E a gente realizar esse sonho aí, sendo um monte de lugares e poder expor o nosso pequenininho a estar vendo tanta coisa, para a gente está sendo realmente uma experiência impagável e, sem sombra de dúvida, a maior e melhor loucura que a gente já fez, né? Parabéns também pelo seu canal, porque o que você faz é um serviço de utilidade pública. O povo conhecendo como que se vive fora do país, conhecendo outras famílias cadeias, pessoas corajosas que arriscam também. E, assim, a gente fica muito feliz de poder estar em contato com você. Obrigada mesmo. Ah, gente, imagina. Olha, um beijo grande e eu quero conhecer vocês pessoalmente. Vamos arranjar isso aí. Pode deixar. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galera, gostaram desse vídeo que eu fiz com o Guto e com a Mari? Espero que a experiência deles consiga ajudar você na sua próxima viagem quando você levar uma criança. E se você gostou, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ver valor nesse conteúdo. Porque assim como você, devem ter outros papais e mamães aí querendo saber como é que eles podem fazer para melhorar essa experiência da criança numa viagem. E se você quer saber sobre as novidades aqui do canal, clica nessa combizinha que aparece aqui no canto para você ser avisado assim que saírem os próximos vídeos, porque assim como a Mari e o Gustavo, eu vou trazer diversas pessoas e também profissionais para te ajudar a ir morar fora com mais consciência e mais planejamento. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Um beijo enorme e bora morar fora!